Obrigado, Coutinho. Muito bem. O pessoal já está trocando cartões aqui na primeira fila. Aqui. Bueno, na sequência, nós vamos ver outro empreendedor referência aqui no nosso estado, que é o Jaime Wagner, que certamente muitos de vocês conhecem. O Jaime, ele é engenheiro, mestre em informática, diretor da PowerSelf, onde eu também fui aluno dele, investidor e mentedor da Vaquinha.com.br e da UOL, aceleradora de startups. A UOL, uma das aceleradoras, digamos, referência hoje no Brasil. É diretor da Junior Achievement, fundou várias empresas, entre elas a Digitel, a Autos, a Apresenta, a Treinar, a PowerSelf, a Wapt e a UOL Aceleradora. Nenhuma boulangerie. Foi articulista do Baguete Diário e publicou os livros. Isso aqui nós nos esquecemos, né? Podíamos ter uns livros teus aqui para... Poxa vida! Entre eles aqui, A Arte de Planejar o Tempo, O Entregador de Sonhos, Reflexões de um Empreendedor, A Racionalidade do Tempo, Produtividade na Prática e Reuniões Eficazes. Vamos ouvir um pouco a história do Jaime. Funciona isso aqui, vamos ver se funciona. Bom, boa noite a vocês. Alguém sabe quanto é que está o jogo? Bom, eu achava que ia funcionar, mas quero botar aqui, vamos botar. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha história. Eu fiquei um pouco triste com as palestras anteriores. Primeiro, na tua palestra, eu cheguei à conclusão de que eu estou fora da idade útil, né? Eu estou com 63 e 64. 64 que a gente vira inútil. Eu sempre digo que eu sou jovem há mais tempo do que a maioria de vocês, porque velho é quem não tem futuro. E eu continuo cheio de sonhos e cheio de projetos e continuo empreendendo. Acho que empreendedorismo não se ensina, não é uma coisa racional, é uma coisa emocional. Acho que todo mundo empreende, todo mundo na vida empreende, porque quando a gente faz qualquer coisa difícil, quando a gente resolve um problema difícil, a gente está empreendendo. Então, é só uma questão de se inspirar. Eu não sei de onde que eu me inspirei, mas não sei mesmo. Mas eu sei, o meu primeiro empreendimento, primeiro empreendimento empresarial. Não, meu primeiro empreendimento foi a Jaqueline. A Jaqueline era uma guria bonita no meu colégio e eu era muito tímido. E ali eu briguei pela Jaqueline, conquistei a Jaqueline e aquilo foi o primeiro empreendimento. Aí eu ganhei força, eu acho, autoestima. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a minha história. Eu botei aqui a minha assinatura e o meu nome para perguntar. A gente fala de identidade, né? Será que a identidade da gente é o nome da gente? Assinatura? Ou será que todos nós, não temos uma identidade, temos uma multiplicidade, uma diversidade, né, que a gente procura. Por exemplo, vou mostrar um... Ops, o que eu fiz? Errei. Deixa eu voltar aqui que eu tinha que fazer uma coisa diferente. E aí vocês já viram toda a história, então. Pô, meu Deus do céu. Tá, agora vamos aqui que eu acho que vamos... Então, pode ser a identidade da gente, pode ser a cara da gente também, né? Mas eu já tive outra cara. Essa aqui, né? Naquela época lá foi 10 anos antes que eu tinha essa cara, né? E eu estava lá na URGS. Alguém é da década de 70 aí, da URGS? Então vocês devem ter me conhecido com essa cara aí, né? Eu era hippie também, né? Antes fui hippie, mas um hippie bem comportado, nas férias. Eu parei de estudar larguei tudo, durante 90 dias, depois eu voltei, porque... Mas puxar fumo eu puxei. Então, eu traguei. Bom, eu vou contar a história um pouquinho, né? Primeiro assim, meus dados pessoais. Eu nasci em 2 de setembro, então
amanhã farei 63 anos. Né? Então, um ano a mais e eu estou fora. Né? Uma história interessante é que eu sou filho único. Né? E o meu pai era dono de um cartório. E eu não quis o cartório. Porque eu vi o que era ser uma vida de burocrata. Era um horror. Né? Eu não quis. Eu disse, que eu tinha um outro lado, que era o lado da minha mãe, que tinha os caras que tinham se dado mal, se quebrar, mas eram muito mais interessantes do que o burocrata velho lá. Coitado do meu pai, ele morreu muito cedo também. Eu fiquei órfão aos 20 anos. Né? Bom, eu sou casado desde 1977 com a mesma mulher, né? Aquela bela mulher que está ali, a Bebel. Tenho colega, tenho amigo, eu já tive mais de 100 e poucos sócios, até hoje somos sócios, né, na Investac, e só tive uma mulher. Tem gente que fez o contrário e se deu mal, né? E é verdade, pô, imagina, dividi várias vezes o patrimônio, né? Tive 3 filhos, essa foto é antiga, o meu filho mais velho é médico, tem 35 anos, a minha filha do meio é empresária, tem 34, e o mais novo ele é violonista clássico, mora na Alemanha, né? Eu acho que são 3 empreendedores, né? Empreenderam. Bom, hoje então eu sou maior abandonado, moro num apartamento, né? Aquela foto não é minha, mas bem podia ser pelo desajeitado eu continuo tentando jogar tênis. Minha formação é de engenheiro, né? Eu fui engenheiro eletrônico, elétrico, com opção eletrônica, eletricista, né? E fiz mestrado em computação e hoje sou estudante de novo. Agora não voltei para a URGS, voltei para a PUC, né? Eu sou estudante de filosofia, estou no 3º ano da Faculdade de Filosofia da PUC, né? Ali eu me formando, né, com a minha mulherzinha já. Bom, eu fui professor no Instituto de Informática da URGS, fui um dos criadores lá, e ainda na pós-graduação, eu tenho aqui uma foto adiante, mas eu não vou só falar para vocês. Teve uma foto que me inspirou. A gente estava lá fazendo... Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter sorte também, né? Eu fiz pós-graduação justamente em informática na época em que estava surgindo o microprocessador, né? Então eu estava no lugar certo, na hora certa, e tinha também uma política discutida na universidade de reserva de mercado, de proteção à empresa nacional, né? Então, isso tudo foram momentos que fui bafejado pela sorte um pouco, né, nesse aspecto. Então, a criação da Digitel foi inspirada por uma foto que eu vi na Electronics, a revista Electronics, contando a história da Hewlett-Packard, né? E aí eu vi a foto da garagem do Hewlett e do Packard, onde eles começaram, e olhei para o lado e vi que na pós-graduação, naquela época, tinha um PDP-11, alguém sabe o que era isso? Um PDP-11, eu disse, pô, a gente tem muito... E tinha o SED, que era um negócio que a gente estava desenvolvendo, era uma aranha desgraçada. Eu me lembro que eu perguntei para o meu orientador, eu disse, por que não faz um computador pequeno, né, para as pessoas, né? E isso era 1976, né? E ele diz, não, computador é uma coisa, tu não sabe o que é computador. Eu acreditei nele, né? Mas era o Bordini, né? Até hoje, né? E depois, em 1977, o Steve Jobs fez a Apple, né? Se eu tivesse no Vale do Silício, eu acho que eu tinha dado mais certo. Bom, eu estou aqui no sul do mundo, né? Sul com C cedilha, né? Bom, então a Digitel foi então de 78 até 92 e teve um outro empreendimento que é vender uma empresa. Acho que eu fui um dos primeiros meu desgosto com a empresa foi principalmente porque quando a empresa cresce, bom, eu tive vários problemas durante essa empresa, eu tive uma depressão profunda em 1985 por estresse, né? Mas não só por estresse, porque meus sócios começaram a brigar, os dois, a empresa foi à falência praticamente, a gente teve que negociar
uma abertura de capital em condições que um ano antes eu tinha negociado lá em cima, agora estava lá embaixo, na Bacia das Almas, e eu entrei numa depressão, que fiquei 8 meses fora. Alguém já teve depressão aqui? É uma coisa muito triste, né? Bom, foi depressivo. Mas aí viramos a mesa, voltei, mas daí é o seguinte, empresa grande começa aqueles negócios de disputa de beleza, de poder, vira uma estatal praticamente, e eu não gosto disso. Aliás, eu fui funcionário público da CRT também durante 6 meses, né, lá no início da minha carreira, e sumi, não apareci mais. Até hoje tenho que pedir desculpa para um cara lá. Mas, bom, aí vendi a Digitel, a Altus, né? Bom, a Altus surgiu numa sala da Digitel. A Altus surgiu, vou dizer que a Altus surgiu na minha cabeça antes de ir na cabeça do Felizola e do Gerbasi, porque de fato a gente quis buscar colegas que a gente via que tinham um espírito empreendedor e tinham conhecimento, e o Gerbasi e o Felizola e o Jairo eram essas pessoas que queriam, mas tem que querer, né? Tem que querer muito, e tinham a competência, mas a gente precisava do desenvolvimento do videotexto, era para isso que a gente criou eles, e eu disse, mas não vamos fazer uma empresa paralela de quê? Né? E aí o Gerbasi é o gênio da nossa turma, e eu disse, vamos fazer. Daí disse que o Gerbasi fala, vamos concorrer com o Elblin, né? Que era de onde ele tinha saído. Ele tinha um certo pudor de fazer isso. Mas, bom, aí eu fiz também o ano sabático, mas eu tinha sido professor, eu me mantive professor da URGS durante todo esse tempo. E é interessante tu falasse uma coisa, Viviane. Em 1982, eu estou me sentindo um dinossauro. Não, uma barata, porque dinossauro morreu, barata está viva. Então, mas em 1982 eu fui dar o professor Ari Burger me convidou para dar uma palestra como essa aqui na Faculdade de Administração, que não tinha uma cadeira de empreendedorismo, não sei se tem até hoje. E fui lá, foi a minha primeira palestra. Um ano depois, em 1983, o Newton Braga Rosa me convidou para falar dos produtos da Digitel numa cadeira de... O Newton tinha bom, quem conhece o Newton Braga Rosa aqui? Então ele tinha uma cadeira que ele convidava as empresas para falarem sobre os seus produtos. Eu fui lá e quando eu cheguei lá, eu vi que todos os caras que estavam lá, eu já dava aula, eu já tinha... Né? Aí eu comecei a falar sobre mim, sobre a minha experiência, como eu estou falando aqui, e foi a aula que o pessoal mais gostou. E aí, ali, nós criamos uma cadeira de empreendedorismo dentro da escola do Instituto de Informática na URGS. Ou seja, qual era a ideia? Trazer gente para contar a sua história. Dentro do princípio de que empreendedorismo não se ensina, se inspira. Embora eu quisesse sempre trazer algumas coisas de administração e contar algumas histórias de terror, porque senão fica só contando a história boa, né, ninguém vê o que tem por baixo do sucesso, que é a dor. A dor é grande, tem que aguentar a dor. Bom, mas quem teve, então, eu durante um ano, o meu ano sabático foi dando aula, eu gosto de dar aula. Né? E aí, mas eu vi o seguinte, voltar a ser pesquisador na URGS, eu tinha sido contaminado pelo vírus do empreendedorismo. Aí eu comecei, empresa grande eu não quero. Então eu não quero uma grande empresa de redes, eu vou ter uma rede de pequenas empresas. Né? E eu comecei a treinar e apresentar. Uma era uma pequena empresa que vendia produtos de apresentação, né? Esse negócio, que apresenta, e outra era uma empresa de treinamento, né? Onde naquela época tinha as teles, né? A gente dava treinamento para as teles, eu tinha bastante relacionamento e tal. Mas, assim como tu tiveste o marketing que te tirou da engenharia, quantos de vocês aqui fizeram uma outra experiência, tem uma outra experiência, além da engenharia, e que isso é fundamental, que vocês consideram fundamental?
E ela é. Ou seja, a gente ficar só numa formação, né, é aquele negócio, a gente tem que ser multidisciplinar e multiversado. E para mim foi importante uma coisa que foi a administração. Eu não fiz faculdade de administração, nunca fiz, mas eu fiz um curso de gerência de projetos na IBM e isso me marcou, foi em 1977. E eu trabalhava no CPD da URGS. E eu achei que então eu sabia gerenciar projeto. E fui fazer a Digitel e todos os projetos davam errado. Quer dizer, não saía dentro do orçamento, não é que não desse, a gente acabava fazendo o produto, mas não saía nem dentro do orçamento, muito menos. E a gente nem ia, e no meio do caminho a gente perdia o controle. Né? E aí mas por quê? Eu dizia, o conflito entre rotina e projeto, o conflito entre mudança e continuidade, o dia a dia e tal, aquelas explicações. E aí eu comecei sempre a pesquisar a questão, e a mim também, a questão de produtividade, de gerenciamento do tempo. Né? Foi aí que eu comecei. Uma coisa que, em 92, quando eu vendi a Digitel, eu fui um ano nos Estados Unidos, e eu procurava algo que fosse assim, eu já usava ferramentas de gestão eletrônicas em computador pequeno, mas eu gostava do papel também, e eu queria algo que juntasse os dois, a holística, né, junto com a facilidade de acesso. E aí fui para os Estados Unidos, e aí lá eu descobri que tinham quatro empresas que faziam sistemas de planejamento pessoal e de produtividade, alguns só para vendedores. Né? E aí comecei a pesquisar, na Alemanha tinha outra empresa, a Time System, que era uma dinamarquesa, e eu disse assim, mas no Brasil não tem ninguém. Aí tá que nem aquela história do vendedor de sapato, né? Você conhece a história do vendedor de sapato que vai para a África e um diz, estamos ralados, ninguém usa sapato aqui. E o outro, vamos fazer um grande mercado. Aqui ninguém usa sapato, então temos um grande mercado. Eu achei que pelo fato de que no Brasil ninguém usava ferramentas de produtividade, era um grande mercado. Investi, fiz contatei, fiz um negócio, investi pesado, fiz marketing também e tal, e me ralei. Mas eu sou insistente, eu demorei um pouquinho mais do que tu, né? Eu estou fechando a área de produtos da PowerCell só agora, 20 anos depois. Né? Mas eu tive muita... Se o produto melhor da PowerCell foi eu mesmo, eu acho que eu melhorei como pessoa. Minha mulher diz isso. E isso é uma questão, ou seja, eu descobri que existem coisas que a gente faz. Uma história gozada, né? Se não é triste. Em 98, 2 anos depois, eu fui procurando, então, vender os meus produtos em maior escala. Eu fui falar com o pessoal da livraria do advogado que vendia o Time System, tinha vendido o Time System no Brasil. Time System, alguém conheceu o Time System? Time System, muitos engenheiros usavam, porque era uma caixa assim, cheia de formulários, né? E a livraria do advogado, o dono lá da livraria, se apaixonou pelo negócio, porque ele tinha um fornecedor alemão, e trouxe 6.000 Time System para o Brasil. Vendeu 1.000. Embuchou, como era um negócio datado, me embuchou com 7.000. E quando eu cheguei lá para falar da mesma coisa, ele disse, me levou para almoçar e disse, cara, vou te dar um conselho. No Brasil isso não vai dar certo. Eu disse, sou empreendedor, vai dar. 20 anos depois, eu sou cabeça dura, isso sim, né? Mas tudo bem. Tanto não deu certo que a empresa não me sustentava, não me dava o dinheiro necessário. Aí eu fiz uma coisa, em 2000, uns amigos... tem uma história aí que, bom, talvez seja bom falar isso aqui, ó. Isso aqui são as empresas que eu criei. A Digitel em 78, a Autos em 83, a Criare, uma empresa de participações que não deu certo, a Treinar em 93, a Presenta em 93, a PowerSelf em 96, está errado ali, e aí teve a Wapt em 98, que foi o meu primeiro provedor de internet, porque como eu dava aula,
dois alunos vieram, né, eu dava aula de empreendedorismo, dizendo, cara, nós precisamos de fazer uma empresa, queremos fazer uma empresa, esse negócio de internet está bombando, foi em 98, né? Então a internet tinha começado no Brasil em 95, ainda estava. Então vamos fazer um provedor. Investir 8 meses, foi a minha primeira experiência de investidor anjo, né? E as asas foram cortadas logo, assim, foram 6 meses, e aí, porque as asas não eram muito grandes, eu disse, não, espera um pouquinho. Né? Os guri não eram empreendedores. Eu acho que a primeira coisa que se tem, como eu disse, empreendedorismo é uma característica emocional. Ou seja, hoje em dia lá na UAU, quando a gente seleciona, a gente tem que selecionar primeiro, vou falar da UAU logo em seguida, a gente seleciona primeiro a equipe e depois o produto. Porque o produto, o cara pode mudar o produto. Agora, a equipe tem que se manter firme, né, sempre. Bom, a Plugin, então, a história em 00 foi em 2000. A Plugin, aconteceu o seguinte, a Plugin era um provedor de internet, né, que surgiu em 95 ou 94, a Vanity era outro provedor, os caras da Plugin tinham sido meus alunos, os caras da Vanity tinham sido meus funcionários na Digitel, os empreendedores, né? E aí eles fizeram uma fusão naquele boba-ovo, 2000 é o boom da internet, a bolha da internet é em abril, o estouro da bolha é abril de 2000. Então, em janeiro de 2000, eles tinham feito uma fusão, a fusão tinha virado uma confusão, né? A empresa fundida estava quase, né? Porque eles estavam faturando, acho que uns 80 mil e gastando 100. Quer dizer, quando eu entrei, aí os caras disseram, não, vamos lá, nos ajuda, né? Porque os dois líderes tinham saído para outros negócios depois. Um era o marcador, o outro. Que precisamos de ti lá. Eu disse, vou lá, mas hands off. Aí quando eu cheguei com hands off para dar conselho, aí eu vi, não, aqui tem alguma coisa boa e só tem um jeito, hands on. Né? Ou seja, e aí tinha 7 diretores, eu disse, tá bem, continuo todo mundo diretor, mas eu vou cuidar do caixa. Isso é uma, né? Aí está o instrumento do poder. Quer dizer, eu vou dizer o que paga. E os diretores então não vão receber, né? Até que o negócio fique, né, no azul. 4 diretores saíram, 3 ficaram, né? Então já ali a gente separou quem é que é empreendedor de quem não é, né? Tem uma questão de poder empreender, né? Alguns deles tinham família e tal coisa, já não tinham mais condições porque quando tu tem, aquilo que tu diz, tem que ter o que arriscar. Ou então tem que ter coragem de sobreviver com muito pouco, né? Aí a gente pode sobreviver com muito pouco, né? Eu acho que eu sou um minimalista hoje, né? Eu aprendi que... Bom, então a Plugin eu comecei em 2000 também, porque a PowerSelf não me sustentava. E aí eu fiz uma coisa que eu acho que foi... A minha filha estava estudando, começando a administração. Eu disse, tu quer aprender administração? Então pega essa empresa aqui e faz ela dar certo, porque eu não conseguia, né? E aí ela fez, né? Claro, contratou estagiário só, não investiu mais nada. Eu disse, também não vou investir, né? Mas eu continuei dando os cursos lá e tal. Bom, aí em 2010, na verdade em 2008 a gente vendeu a Plugin, né? Então eu vendi a Plugin e voltei para a PowerSelf, né? Minha filha não me aguentou, me separamos, então ela fez a empresa dela, eu fiquei com a PowerSelf, ela fez a Lead, separado, né? E aí em 2010 eu comecei a vaquinha.com.br, a vaquinha demorou para sair do brejo, né? Mas agora ela saiu, o boi está voando, né? Então a vaca está voando. Isso me inspirou o seguinte, né? Porque eu tinha tido uma experiência de começar empresas, de inspirar jovens na universidade, de ajudar várias empresas, né?
a criar. Então eu queria fazer isso profissionalmente. E aí surgiu a UAU, que surgiu pelo seguinte: eu tinha criado um grupo que se chamava Grupo Malaquias. Era eu e mais 2 ou 3 caras. Grupo Malaquias. Você sabe quem é o Anjo Malaquias? Quem conhece o Mário Quintana? Isso é do Mário Quintana, poema gaúcho, pessoal. Não, o Anjo Malaquias é uma história. Está um menininho que está na frente de um ogro, o ogro vai comer o menininho, né, uma criança inocente, e aí Nossa Senhora intervém e bota asas no anjo, né, mas aí são asas no lugar errado, na bunda do anjo, e são asas pequenas. Aí ele sai voando, meio atrapalhado, mas consegue fugir do ogro. Por que eu botei o nome de Anjo Malaquias? Primeiro, que a gente tinha asas pequenas, não podemos investir muito. Eu sempre achava que a gente queria um grupo de investidores, mas acho que no Rio Grande do Sul ninguém tem muito dinheiro. É isso que eu achava. E por que asas, né, asas na bunda? Porque nós estamos no sul, como eu disse, no sul do mundo. Aqui é ruim. Né? Bom, aí comecei com o Grupo Malaquias. Não, os caras não queriam investir. Eu achava o seguinte, que o gaúcho não tinha espírito de investir. Ia ser muito difícil achar capital de risco. Mas eu continuava participando desses grupos de coisas, e num negócio lá da FINEP, tinha um grupo, e aí estava o Cássio Bobson e o menino lá da Semente, o Bruno. Nós sentamos numa mesa, e aí eles estavam falando, pois é, porque acelerador, eu disse, mas acelerador não é a mesma coisa que incubadora? Não, é diferente. Mas qual é a diferença? Papai, me explicaram. E aí, quais são as aceleradoras que tem aqui? Não tem nenhuma. Então vamos fazer uma. Isso é uma oportunidade. Vamos fazer uma. E aí começamos a bolar, né? E aí começou ali, naquela mesa, surgiu a ideia da UAU, né? Que eu acho que hoje é uma excelente aceleradora. Também sou um militante da causa empreendedora e da causa empresarial, né? Eu faço isso, não acho que sindicato seja uma boa. Desculpa estar falando isso aqui no sindicato. Porque é o seguinte, eu acho que o tema numa área tecnológica ou seja, por que nós engenheiros, podemos estar num empreendedorismo de oportunidade muito mais do que qualquer pessoa? Porque nós estamos em áreas difíceis. Quem é que vai fazer eletrônica? Só um idiota mesmo, entendeu? Nerd. É um outro tipo, é um nome bonito para idiota, né? Mas o que acontece? A gente vai lá, porque o cara provavelmente é feio, não pega mulher e tal, daí vai lá e ou é maluco mesmo. Mas aí é o seguinte, eu acho que a gente não tem que ir atrás de vocação, a gente tem que ir atrás de invocação. Né? Me invoquei com a eletrônica porque eu não entendia nada. Eu fui fazer eletrônica, eu era hippie, poeta, tinha feito clássico. Por que eu fui fazer científico? De inveja. Porque um primo meu, que é um crânio, que é o Flávio Wagner, né, a minha tia elogiou ele. Eu disse, onde já se viu? Elogiou ele, fiquei com inveja dele. Né? Então, são as paixões que movem a gente. Sejam elas paixões baixas, como essa inveja que me levou a isso, né? Sejam paixões elevadas, né? Ou seja, que é o que move a gente. Então, eu fui lá, fiz eletrônica, não sabia nada até entrar fui monitor, fui aprender eletrônica mesmo na física, né? No Instituto de Física como monitor, assim como tu aprendeu na BCM, confessa, né? Não foi nas aulas, né? Bom, mas o que eu estava dizendo é que a gente está em lugares que têm conhecimento diferenciado. Porque o que é vocação? Todo mundo tem vocação para fazer comida boa, para falar todo mundo gosta de falar, fazer esporte, então, por isso que esse negócio de relações públicas está cheio de gente, entende? Nutricionista está cheio. Agora, eletrônica, não tem tanta gente, né? Engenharia nuclear,
Sei eu. Hoje em dia nem sei mais o que é mais difícil, né? Mas é essas coisas difíceis que a gente se invoca, a gente se coloca em posições diferenciadas. É isso que cria o empreendedorismo de oportunidade, né? Estar em posições diferenciadas, se colocar em situações de aprendizado grande. Bom, então eu sempre trabalhei... E por que eu sou contra o sindicato? Porque o sindicato, mal ou bem, ele coloca a questão salarial em primeiro lugar. E eu não acho que essa questão seja a mais importante, nem para a empresa, nem para a empresa tecnológica, nem para o profissional tecnológico. Porque o profissional que hoje é empregado, amanhã, se ele é um bom, ele está fazendo a sua empresa, né? E essa rede de criar dentro de uma empresa, aprender a criar dentro de uma empresa uma rede de novas empresas, é a forma de crescer. Ficar sentado em cima de um negócio que vai crescer, feito um gigante, não é um modelo que se sustente mais, né? O modelo de crescimento é um crescimento de alianças, né? É assim que se cresce hoje em dia em empresas. Bom, isso eu acho que já é há muito tempo. Eu botei aqui pensador, mas eu procuro pensar. Né? Então, uma das coisas que me invocou muito é o tempo, né? Até hoje continua me invocando. E eu escrevi esses 2 livros, e o outro segundo livro, o terceiro livro que eu tenho sobre esse tema, que se chama Racionalidade do Tempo, eu não vou publicar porque eu estou dando ele. Quem quiser, eu mando em PDF. É só me mandar um e-mail, me dando o seu e-mail, que eu mando o livro em PDF. Eu acho que um livro é para ser lido, não para ser comprado. Então não adianta comprar e não ler, e o que eu quero é que seja lido, né? Eu antes cobrava um preço que era me mandar eu mandava capítulo por capítulo, só mandava o seguinte, depois que a pessoa me comentasse o primeiro. Mas eu parei disso porque dá muito trabalho, né? Agora eu mando o livro inteiro, não importa, eu não sei se vão ler ou não, mas antes eu sabia que o cara estava lendo, né? Mas ninguém muito respondia muito, então acho que... Bom, então o que eu faço hoje, né? Eu faço esse negócio de gestão do tempo e produtividade pessoal, que eu acho que é empreendedorismo pessoal na PowerSelf, através de cursos e palestras e mentoria, né? Tem uns produtos que eu estou descontinuando, né? A minha militância hoje se reduz a FAPERGS. Lá eu procuro, porque acho que a pesquisa né? A pesquisa, uma das coisas que mais eu ia dizer um nome feio aqui, mas fico brabo, é que as empresas no Rio Grande do Sul, em particular, e no Brasil de maneira geral, não investem em pesquisa. Quem investe em pesquisa no Brasil é o governo, e as empresas reclamam do governo, né? Então, isso aqui é gozado, né? Bom, como filosofia eu estou na PUC, e na parte de empreendedorismo eu estou na UOL, principalmente, e sou do conselho de três empresas. Uma que é investida, eu sou investidor, anjo, né, que é a Vaquinha, a outra que é a Easy Commerce, que são ex-funcionários meus da Plugin, que começaram uma empresa de comércio eletrônico que está dando muito certo, né? E a outra é a Pin My Pet, que é uma investida da UOL. Além disso, eu continuo, hoje não sou mais diretor, sou voluntário da Junior Achievement. Quem não conhece a Junior Achievement aqui? Junior Achievement é uma instituição internacional de fomento do empreendedorismo na escola de primeiro, né, de ensino fundamental e médio. A ideia é despertar o empreendedorismo através de jogos, né? Então uma série de 24 programas que foram desenvolvidos, 25 agora, mas não é só empreendedorismo empresarial, é o empreendedorismo social também, porque nós empreendemos como cidadão, como tudo, ou seja, onde a gente assume responsabilidade, a gente está empreendendo. E agência, né? É ser agente, não só paciente. E essa instituição no Brasil começou aqui no Rio Grande do Sul, também há 20 anos, e agora se estendeu para o Brasil inteiro, e ela precisa muito de voluntários, né? Ainda tem 10 minutos? Já estou terminando, beleza. É uma década.
ela precisa de voluntários. E um programa que é o mais conhecido, que é o Mini Empresa, que é o Coroamento. São 15 semanas onde o voluntário dá uma noite durante essas 15 semanas e trabalha, eles fazem mini empresa. E é um programa transformador esse. Vários jovens. Alguém fez mini empresa aqui? Alguém fez, Júnior Tim? Foi transformador ou não? Legal. Porque, veja bem, a coisa, ter essa experiência, né, de assumir responsabilidade e fazer acontecer, mesmo que seja um fracasso, a gente aprende coisa, a gente fica mais forte, né? A gente fica mais forte com a porrada, né? Porque quando a gente fica no berço, minha outra invocação é com... lá na URGS eu tenho uma certa briga com a incubadora. Deixar o cara muito tempo numa incubadora amolece, esse cara não vai ser empreendedor, né? Lá é um útero, e o cara ficar no útero sempre, né? Tem que ter outra coisa, tem que ter coisa. Bom, é isso, eu não vou falar mais, porque eu já falei demais.